Aí o Flávio Seno já tem uma pergunta aqui. Ele diz: o Rui pode comentar a declaração do Lula de que a Lava Jato não deve ser totalmente anulada? Essa declaração vinda do principal líder popular não desmobiliza a luta contra o golpe? Então, eu vi matérias com essa declaração, né? Me surpreendi um pouco. Eu não vi a entrevista em si, né? Nós tomamos um certo cuidado aqui para criticar o Lula, porque em várias oportunidades falaram que o Lula falou tal coisa, você ia ver, era uma coisa totalmente diferente, tá? Então, não sei o que ele quis dizer com isso. Mas, vamos dar uma olhada e ver, né? Porque tem muita coisa para ver, você acaba escapando. Vamos dar uma olhada e ver. Com certeza, a propaganda que é feita de que o Lula acha que a Lava Jato não deve ser totalmente anulada, propaganda, não estou dizendo que ele falou exatamente isso, não sei qual é o conjunto da colocação dele, essa propaganda é muito desfavorável. Sem falar que é falsa, né? Se o Lula falou isso aí, não sei se ele falou, mas quem está propagandeando isso aí é uma falsidade. A Lava Jato é uma operação puramente conspirativa. Isso aí ficou evidente. E eu acho até curioso que o Lula tenha falado isso, porque enfraquece a posição dele. Uma coisa meio esquisita, né? No momento que a Lava Jato está caindo aos pedaços, ele vem e fala que não é assim, que foi tudo uma farsa, que o Dallagnol é bandido e tal. Tem coisa boa aí no meio. Eu, infelizmente, não dá para concordar de jeito nenhum. A Lava Jato, por iniciativa, é uma conspiração que foi montada para derrubar o governo PT. O primeiro objetivo da Lava Jato era derrubar a Dilma por corrupção na Petrobras. Isso daí foi falado pelo Merval Pereira, logo que a Dilma ganhou a eleição, que ele estava com a maior cara emburrada lá, né, de que o Aécio Neves tinha perdido a eleição, ele falou, não, mas a Dilma vai ser derrubada por causa dos escândalos na Petrobras. Aí não conseguiram identificar nem qualquer ligação da Dilma, nem qualquer ligação do Lula com a Lava Jato. Fizeram o maior inferninho, condenaram o Lula, pegaram um apartamento que não era dele, já virou propina da Lava Jato, e o sítio de Atibaia, fizeram uma coisa monstruosa, isso aí não pode apoiar nada. Pelo contrário, né? Se fosse para atuar juridicamente, tem que botar todo esse pessoal na cadeia, todo. Agradecer também o superchat do César Nogueira, muito obrigado. Que ele manda aqui o hashtag Fora Bolsonaro, hashtag Lula Livre. E tem uma pergunta, que eu não sei se é dele mesmo, que pede para você explicar melhor essa questão da Transamazônica. Por que a obra foi abandonada e quem pressionou? Por quê? A ditadura, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a ditadura, ele era um regime contraditório, né? Dentro das Forças Armadas você tinha setores. As Forças Armadas brasileiras, antes da ditadura militar, sempre contaram com uma ampla camada nacionalista. Setores ligados ao varguismo, principalmente. Mas até setores ligados ao próprio Partido Comunista Brasileiro. Desde do Estado Novo, houve vários expurgos dentro das Forças Armadas, porque a intenção da burguesia do imperialismo é manter as Forças Armadas como uma organização coesa ideologicamente que sirva para atuar contra o povo e contra os interesses nacionais. Depois de 64, os setores nacionalistas, ligados ao PTB e tal, foram expurgados. Mas ficaram dentro das Forças Armadas setores nacionalistas de direita, que logicamente é um setor confuso, né? Porque a direita não é nacionalista.
Bom, isso daí levou, né, que no período do governo Médici, quando os nacionalistas de direita eles tiveram uma participação mais importante na ditadura, a elaboração de vários projetos de tipo nacional, um deles a Transamazônica. Mas havia vários outros, havia projetos aí de energia nuclear e tudo mais, que, obviamente, a ditadura fazia para dar uma satisfação, porque você tem que ter uma política para dentro das Forças Armadas, quando o seu principal ponto de apoio é as Forças Armadas. Mas a ditadura começou a Transamazônica e depois falou que não tinha condições e abandonou o projeto, né? Evidentemente que isso daí foi uma pressão do imperialismo, que não quer, de forma nenhuma, que se criem condições para uma integração efetiva do território amazônico ao território brasileiro. Eles estão esperando uma oportunidade aí para intervir, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, a ideia da Transamazônica é uma ideia nacionalista. A ideia em si, né? O fracasso dos militares em construir a Transamazônica mostra que os militares eles fazem um discurso, eles propagam uma ideologia, mas eles não têm, né? Nem quando eles estiveram no governo, eles tiveram a capacidade de enfrentar o imperialismo e colocar em prática essas coisas. Fica tudo no discurso, né? Por exemplo, nós temos que lembrar que os militares chamaram aí uma operação internacional na Amazônia recentemente, que não foi muito bem recebida também por vários setores, né? Tanto que, finalmente, eles fizeram a operação com todos os supostos aliados aí desarmados e não sei o quê, mas fizeram. Por que o Brasil tem que fazer operação conjunta com os norte-americanos na Amazônia? Não tem sentido. Quer dizer, os militares não são confiáveis para defender a Amazônia de forma nenhuma. Eles vão capitular diante do imperialismo. Agradecer a Maria Biducci, que mandou o super sticker para a gente. O Fernandes da Silva também, que mandou um superchat. Ele diz o seguinte: a repórter da BBC forçou para que Lula mudasse de opinião com respeito à fake facada, mas Lula não mudou. Logo depois, Queiroz foi encontrado no Einstein. Pode-se afirmar que o hospital está envolvido na fake facada e na eleição? Tudo isso não dá para afirmar nada porque a gente não sabe o fato, mas que todas as circunstâncias e fatos cercando tudo isso aí são altamente suspeitas, né? No mínimo, seria necessário explicar exigir uma explicação, né? E aí, uma pergunta: essa declaração do Lula foi dada à BBC? Parece que, pelo que eu entendi, sim. Tinha que ser, né? BBC, vamos falar uma coisinha sobre a BBC. A BBC é digamos assim, praticamente é a matriz de toda a imprensa imperialista, safada, mentirosa, né? Hoje em dia tem gente até de esquerda que fala assim, que você tem que acabar com a fake news. Então as fake news o que são? São as redes sociais. Tem que deixar tudo para a BBC, para a Globo, para o New York Times, para a Fox News, né? Quem for muito tonto que acredite nisso daí, né? BBC foi o órgão de imprensa que falou que quando o governo egípcio foi derrubado do Morsi, 17 milhões de egípcios saíram às ruas. E isso daí é bom repetir para o pessoal sentir o tamanho, né, da mentira. Eu vi um cidadão recentemente falou assim que nós criticamos essa posição no nosso jornal, né? Ele falou assim: as redes sociais elas criam um mundo paralelo. Não, as redes sociais não têm capacidade de criar um mundo paralelo. Quem cria um mundo paralelo é a imprensa oficial. Tanto que o pessoal fala que o bolsonarismo inventou as fake news.
O bolsonarismo, com exceção de uma ou duas pataquadas mais específicas, ele repete o que falava a Folha, o Estado, o Globo, Bandeirantes, a Record, a Veja, Isto É, na campanha contra o PT, onde eles inventaram 45 milhões de notícias absolutamente falsas para derrubar o governo. Eu acho, inclusive, que as pessoas que falam essas coisas, eles é que vivem no mundo paralelo. Porque eu acho que eles não viviam no Brasil na época que essas coisas aconteceram. Acho que eles nunca foram numa banca de jornais e olharam as manchetes do jornal durante o golpe. Nunca foram num supermercado e viram lá as revistas, né? Falando, Lula roubou o cofrinho da igreja de Santa Madalena e tal. Não, nós assistimos aqui a maior campanha de calúnias e mentiras do que em qualquer outro lugar no mundo, na derrubada do PT. Que mais mentira alguém pode contar? E a BBC, essa porcaria, foi lá para forçar o Lula a encurralar o Lula para ele falar que o Bolsonaro é uma vítima, né? Depois eles falam, nós não apoiamos o Bolsonaro. E por que eles foram fazer isso daí? Bom, e o negócio da Lava Jato, com certeza, sabendo que foi a BBC que entrevistou, tem o dedinho da BBC, né? Não sei se o Lula... Precisa ver o que aconteceu, se ele bobeou, se ele falou uma coisa lá, e depois falou outra, eles pegaram uma coisa e não pegaram a outra. Por isso que eu digo, não vamos sair por aí criticando o pessoal sem ver a situação. Rui, queria, voltando à Transamazônica, saber a sua opinião sobre o seguinte. Uma das colocações que eu ouvi muito na minha vida toda da construção da Transamazônica foi por causa da guerrilha do Araguaia, que aí o regime resolveu, obrigado até pelos norte-americanos, então, de ocupar aquela região, até porque ali se demonstrou um foco muito interessante para uma luta armada rural, né? Tanto é que levaram lá 4 anos para derrotar 30 e poucos guerrilheiros, tendo ainda que assassinar vários camponeses. Então, botaram 10 mil soldados lá dentro para derrotar 30 e poucos guerrilheiros. Então, e aí que vem então, todo o avanço do agronegócio, né? Nessa época vem todo o avanço do agronegócio no Mato Grosso, em Goiás, a construção da Transamazônica, ou seja, se a guerrilha acabou abrindo o olho tal da inteligência americana e dos militares brasileiros para a ocupação, né, da Amazônia. Olha, não sei dizer isso daí. Mas, de qualquer maneira, a situação permanece a mesma, né? Porque, seja lá com que intuito que os militares eles apresentaram como uma obra de integração nacional, logicamente, né? Não é difícil, isso que você está falando não é difícil, porque a ditadura militar era muito reacionária e fazia demagogia nacionalista, né? Agora, independentemente de qualquer coisa, o Brasil precisaria de um projeto de colonização racional da Amazônia. Não dá para manter tudo isso daí solto. É um perigo para a integridade e a existência do país. O pessoal pode falar que nós somos adeptos da teoria da conspiração, o que quiser, mas é uma política realista. Eu não conheço nenhum país independente que o cara deixa parte do território nacional lá solto desse jeito. E há muita pressão do imperialismo para não fazer nada na Amazônia. Não é que eles são contra lá que o Bolsonaro quer botar fogo no mundo porque ele é maluco e demagogo e tal. Não, não é isso. Eles são contra qualquer coisa. Agradecer o superchat aqui da Marta por Deus. Ela faz um comentário. Seria bom destacar que o capitalismo avança sobre o trabalho e sobre os recursos ambientais por suas contradições.
Só há saída pela sua superação. E uma pergunta aqui do Superchat, também do Anselmo Alves. Muito obrigado também pela contribuição. Ele pergunta o seguinte: que o Lula pediu ao Haddad que retirasse sua candidatura à presidência do PT. Estamos diante de um iminente racha? Caso isso aconteça, quem sai do partido? O grupo Mensagem ao Partido ou a ala lulista? Bom, a ala lulista sair do PT, se o Lula sair, é como se, sei lá, Jesus Cristo saísse da Igreja Católica, né? Então, quer dizer, o Lula se transformou, né, inclusive por grandes deficiências do próprio PT, numa questão que é praticamente o PT, né? Porque o PT não tem uma organização de massas, de trabalhadores. Em grande medida, a relação do PT com os trabalhadores se dá através do Lula e dos setores populares que não são, na sua maioria, nem figuras dominantes na burocracia partidária, nem nos parlamentares. Os parlamentares e boa parte da burocracia partidária são políticos de carreira pequeno-burgueses, né? Então, quer dizer, se o Lula sair, a não ser que o Lula tivesse completamente liquidado, isso aí significaria que o PT se transforma num PSOL, né? PSOL meio pouco crescido aí, com um pouco de fermento, mas um PSOL. Só um comentário. Ele tem, é o contrário, né? O PSOL tem um Lula de mentirinha, que é o Boulos, né? Mas no PSOL o que domina mesmo não é o Lula de mentirinha, são os políticos pequeno-burgueses de carreira. Agora, não sei, o desenvolvimento da luta no PT é importante, né? Para ver o futuro do desenvolvimento da luta política no Brasil, né? Só um comentário breve antes da pergunta, sobre essa questão da política do fora ministros do Bolsonaro, que isso já ocorreu, né, com o ministro da Educação, né? Eles tiraram o ministro da Educação e entrou um que é inclusive pior do que o outro, né? Então, pouco e colocaram um doido varrido, né? Então, daí dá para ver que o negócio não tem muito futuro. E sobre a questão da Amazônia, seria interessante pesquisar essas pessoas que defendem a intervenção estrangeira na Amazônia, se quando houve o vazamento de petróleo lá no litoral dos Estados Unidos, se algum deles defendeu aí uma internacionalização do litoral norte-americano ou alguma coisa do tipo, né? Porque eu não ouvi nenhuma discussão sobre internacionalizar as águas do litoral norte-americano. E a pergunta específica essa questão de uma possível intervenção estrangeira na Amazônia, mesmo com a desculpa de ação emergencial para apagar o fogo, né? Nós temos aí a questão de Israel se disponibilizando, né? Não poderia ser um pretexto para intervir militarmente em relação à Venezuela, né? Que a gente vê que já há um tempo há uma tentativa de dar um golpe na Venezuela, e também em relação aos países aqui da América do Sul, que nós vemos que há uma dificuldade aí do imperialismo em sustentar aí esses governos após o golpe, né? A gente vê uma situação de crise na Argentina, aqui no próprio Brasil o governo está derrapando muito. Poderia ser a desculpa que eles queriam para ter uma presença militar na região? Então, eu acho que o problema tem isso daí que você mencionou, eu acho que é real, mas eu acho que o problema é bem complexo, porque a crise ela faz aflorar todas as contradições que estavam latentes na situação. Então nós temos, por exemplo, a Venezuela, é um problema. Nós temos essa situação que foi mencionada da Guiana, como uma colônia francesa na fronteira com o Brasil. Nós temos a crise econômica mundial que faz com que a disputa entre os países imperialistas pelas riquezas
minerais, etc., dos países atrasados se intensifique muito. Nós temos um problema que é, por exemplo, nesse momento aqui, é evidente que os norte-americanos eles estão fortalecendo a sua posição política em toda a América Latina com esses golpes, né, para consolidar uma base de apoio numa concorrência internacional. Por exemplo, tem um conflito com a China, conflito comercial e uma ameaça, inclusive, de conflito militar no mar da China. Tem um conflito com a Rússia, né? Nós temos vários pontos de conflito militar. Tem o conflito com o Irã. Tem a tentativa de derrubar o governo cubano, o governo da Venezuela, para fortalecer a posição norte-americana aqui, porque é um problema. Você vê, na Venezuela você tem aí, nós vimos uma coisa que era, na época da União Soviética, era impensável. Os navios de guerra, avião de guerra russos descendo na Venezuela. Para os norte-americanos, isso daí é uma coisa absolutamente intolerável. Intolerável. Quando os russos tentaram colocar mísseis em Cuba, foi uma das maiores crises internacionais, porque os norte-americanos acharam que era uma ruptura da sua defesa geográfica e militar estabelecida, tá? Tanto que o cerco contra Cuba é muito grande. Quer dizer, então nós temos uma quantidade enorme de problemas. E, logicamente, que tudo isso daí está envolvido, né? O conflito na Venezuela. A Venezuela, fronteira com a Amazônia. Guiana, fronteira com a Amazônia. A gente não ouve falar muito das outras duas, Guiana, Suriname, etc. e tal. Mas, por exemplo, uma delas tem um conflito territorial com a Venezuela. Quer dizer, é uma situação bem dramática. Depois, os outros países na fronteira com o Brasil, principalmente os países que estão na fronteira amazônica, Colômbia, Peru, Bolívia, são países muito instáveis e que estão ficando cada vez mais instáveis. Então, quer dizer, ao invés da gente analisar o problema de uma maneira assim meio caseira, né? Feijão, arroz, bife, batata frita, tem que analisar do ponto de vista da política internacional, dos interesses, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, a declaração da Folha de São Paulo é uma coisa absurda, né? Que tem interesse na Amazônia, é uma teoria da conspiração. O pessoal tem interesse em tudo quanto é buraquinho do mundo, não vai ter interesse na Amazônia? Só um tonto pode pensar uma coisa dessa, ou um completo vigarista, que é o caso da Folha de São Paulo, né? É teoria da conspiração. Quem que está interessado nessa Amazônia aí? Aí vem um colunista da Folha e fala: vamos considerar a hipótese que é remota de a gente deveria ou não deveria vender a Amazônia? O jornalzinho vigarista e vendido para o imperialismo, né? E tem um vídeo do Mourão falando que tem que vender a Amazônia, né, também. Tem o vídeo do Mourão falando que tem que privatizar tudo. Mourão, muito nacionalista da sua parte isso daí, viu? Não, Bolsonaro não falou que a Amazônia não é nossa? Pessoal, vai me desculpar, mas a Amazônia não é nossa. Precisa pegar esse vídeo do Bolsonaro, inclusive, a Causa Operária TV, e tem que fazer um vídeo de propaganda. Pessoal, desculpa aí, mas a Amazônia não é nossa, tá ok? Eu queria agradecer o superchat do Plínio aqui no Se o Bolsonaro quiser dar alguma coisa para os norte-americanos, ele pode arrumar alguma coisa para dar, mas não a Amazônia. Agradecer aqui o superchat do Plínio Aquino Júnior e da Daphne Ashton. Ela disse o seguinte, que foi uma entrevista na BBC mesmo, que o Lula deu, e que, aliás, não foi uma entrevista, foi um interrogatório. Que a jornalista era fraca, arrogante, emitindo juízo de valor no lugar de perguntar. Agradecer o superchat também do Renê da Silva Bassos, e ele diz: forte abraço aos camaradas do PCO.
E aqui o superchat do Fernandes da Silva, que fala que o Lula disse que algumas pessoas presas na Lava Jato confessaram os crimes e são de fato criminosos, mas ele não defendeu o Lava Jato. Foi isso que eu entendi. Esclarecendo aqui a questão. Você vê, é muito bom esse comentário, porque a gente tem que... Já durante o processo do golpe, eu vi muita notícia no jornal que eu olhei e falei, isso aqui é esquisito. E depois se comprovou que era falso. Então todo mundo tem que aprender o seguinte, nos jornais tem muito mais fofoca intrigante do que notícia, né? Inclusive eu acho que o pessoal do PT que quer acabar com as fake news deveria propor acabar com a imprensa capitalista, porque o mundo ficava muito mais verdadeiro. Os que propõem acabar com as redes sociais são criminosos, né? Ou que propõem a censura nas redes sociais. Queria que você comentasse sobre essa lei que foi aprovada agora no Congresso, que é a lei das fake news, que deveria ser um negócio assim para a esquerda denunciar amplamente, no entanto a esquerda aprovou a lei, que é um negócio assim que é censura não só em geral, mas na eleição, que é assim para censurar o cara que está na eleição especificamente. Política, né? Não, a lei é monstruosa. Isso aí mostra o desnorteamento dos setores da esquerda que aprovaram essa lei. Mas a esquerda entregou a base de Alcântara. O que você pode esperar? Isso daí não. Esse caso da base de. Antes de entrar nesse. O caso da base de Alcântara não é devidamente valorizado. É um crime contra o país, isso daí. O Brasil lutou, né, contra os governos e tal, alguns abnegados, engenheiros, até alguns militares, vamos dizer, têm lutado para o Brasil ter uma autonomia em determinadas coisas. Por exemplo, o lançamento de satélites é uma coisa importante. A China tem isso aí. A Rússia tem. Os países que procuram uma certa autonomia, não dá para dizer que eles são completamente independentes do imperialismo, mas procuram uma certa autonomia, eles procuram ter isso aí, procuram ter indústria de armas. Aí o Brasil constrói a base de Alcântara, que foi sabotada, todo mundo sabe, né? E tudo mais. Aí vem o Bolsonaro, né? Que é o cara Brasil acima de tudo, mas na verdade é ferre-se o Brasil, e entrega a base de Alcântara para o governo norte-americano. E o governo norte-americano, no contrato, né, que esse é o famoso contrato imperialista, impede os brasileiros de entrarem em partes da base de Alcântara que fica dentro do território nacional brasileiro. Não pode entrar ninguém, não é que não pode entrar qualquer pessoa. O governo brasileiro não pode fiscalizar. Quer dizer, que eles podem estar tramando alguma coisa contra o Brasil e ninguém vai saber. É uma coisa assim, para lá de monstruosa, não sei nem como descrever. Então, quer dizer, a esquerda entregou isso daí. Aí de aprovar a censura, já está mais no terreno normal da esquerda, né? Porque o pessoal está cheio de leis aí de censura. Racismo, homofobia, etc. e tal, está cheio de censura. Essa lei da censura aí na verdade, assim, isso daí não é uma mera lei de censura, mais uma. É uma lei de censura, mas não é meramente isso. Isso daí estabelece um controle enorme das eleições pelas instituições de Estado, bolsonaristas. Inclusive, eu fico pensando, né, quem que serão os estrategistas desses caras do PT? O que eles estão pensando exatamente? Porque eu imagino que a história seja o seguinte: proibindo as fake news e tudo, o Bolsonaro vai se ferrar. Não. Né, nós já falamos aqui, vamos falar de novo. No Brasil, a lei funciona mais ou menos assim. Se tiver uma lei que proíbe mansão, a hora que a polícia for lá para confiscar, prender o cara que é dono da mansão, vai prender o empregado dele que trabalha na mansão. Lei é para pobre e para a esquerda também. Eles estão aprovando uma lei que vai se virar contra eles totalmente. A lei, inclusive, prevê
pena de reclusão de 4 anos para quem divulgar uma notícia falsa durante a eleição. Tem cabimento uma coisa dessa? Só gente louca pode aprovar isso daí. Por exemplo, veja só, nós, durante a eleição, uma eleição que teve, eu já contei esse caso, eu vou repetir aqui. Nós acusamos o PSDB de ter privatizado a Petrobras. Era a campanha presidencial do Serra. Né? Mostramos tudo e tal. Agora, aí é que está. Do ponto de vista do contrato legal, a Petrobras, ela continua sendo uma empresa mista. Só que ela é controlada pelos acionistas na Bolsa de Nova York. São eles que controlam a Petrobras. O próprio Lula falou isso. Quando ele descobriu o pré-sal, ele falou, vamos construir uma outra empresa, não a Petrobras. Aí setores chiaram que ele estava desvalorizando a Petrobras, ele falou, a Petrobras só dá dinheiro para os acionistas na Bolsa de Nova York. O Lula falou isso aí. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa privatizada, mas se não de direito, de fato. Aí, como nós falamos que é privatizada, aí o Serra foi lá com essa malandragem, mostrou que a empresa não tinha sido privatizada de direito, e o nosso programa foi retirado do ar. Se fosse hoje, 4 anos de cadeia. O que vocês acham? Vai ser bom para a esquerda isso daí? Que os malucos do PT e outros partidos de esquerda estão votando? Não tem esse negócio de fake news. A política da esquerda é deixa todo mundo falar, porque assim a gente fala também. Porque a esquerda nunca vai ser dominante. Os detentores dos meios de comunicação, assim como dos meios de produção em geral, são a burguesia. É a burguesia. Isso daí é um delírio. Eu acho que o pessoal acha que se proibir a fake news, o Bolsonaro, eles vão ganhar a eleição em 2020. Que vai acontecer em 2020, o candidato do PT, que vai ser colocado lá para perder a eleição, vai falar uma abobrinha e vai em cana. Aí o Bolsonaro vai falar cobras e lagartos, a Globo, né? Porque a lei, inclusive, ela está dirigida contra as redes sociais. Mas por que não se aplica também a Rede Globo? Que não consegue falar uma única palavra que seja verdadeira. Que a Globo não é que ela publica fake news. Ela é uma indústria de mentiras e falsificações. Bom, aqui já... Né? Eu falo isso aqui já... Será que eu vou ser preso e tal? Porque você não pode falar mais nada no Brasil. Vai chegar um momento que a campanha ela vai ser feita assim por gestos, né? O cara vai chegar lá e... falou alguma coisa, vai preso. Isso daí, quem que dá a maior corda nisso? A esquerda. Nós encontramos aqui uma pessoa que trabalha aí junto à defesa defesa pública de presos, etc. e tal. Aí ele falou, quando aprovaram a lei da homofobia, da criminalização da homofobia, eu falei, a primeira pessoa que vai ser presa vai ser um homossexual que brigou com um travesti e bateu no travesti. Ele falou, quase acertei. A primeira pessoa que foi presa foi como é que era? Um travesti. Foi mais ou menos como ele pensou mesmo. O travesti bateu o gay bateu no travesti. Aí foi enquadrado na lei de homofobia, o gay. Agora, eu fico perguntando, como é que uma pessoa que é deputado não entende isso? É incrível, né? O cara acha que aprovando leis repressivas, eles vão atacar a direita. Bom, nós estamos vendo que está dando muito certo, né? Bolsonarão está no governo aí, graças a uma lei que a esquerda assim, apoiava de maneira absolutamente delirante. A famosa lei da ficha limpa que nós falamos. Isso daí vai se voltar contra a esquerda.
É um dos prognósticos mais certeiros que a gente já fez até hoje. Porque eu me lembro que na época você falava, o pessoal, isso é bobagem. Tem que combater a corrupção é um grande problema e tal. Aí, para que serviu a lei da ficha limpa? Não sei quantas pessoas foram tiradas da eleição, mas também nem me interessa. Porque, sei lá, tiraram um monte de gente. De uma maneira geral, isso é uma manipulação das eleições. Mas, no final das contas, fraudaram a eleição presidencial com a lei da ficha limpa. Serviu, historicamente falando, para fraudar a eleição. Então, vamos continuar assim, que nós estamos no bom caminho, né?